Boa noite, está no ar o programa Radar Económico referente a 12 de dezembro de 2018. Acompanhe a seguir os destaques desta edição. Na edição de hoje, damos-lhe a conhecer o indicador do clima económico e o desempenho do Índice de Produção Industrial do país, referente ao primeiro trimestre do ano em curso. A indústria transformadora acaba por absorver o que se produz na agricultura. Vamos até a redação do jornal Valor Económico para ouvir a análise do editor executivo César Silveira sobre a atualidade económica do nosso país. Falando das enchentes nos motocarros. E um olhar à variação dos preços dos principais produtos e serviços mais procurados pelo cidadão, tendo em conta que a taxa de inflação do segundo trimestre situou-se em 3,56%, bem abaixo do período homólogo. O dólar baixou, os preços também baixou. Abrimos com o flash informativo. Propomos-lhe um olhar à atualidade económica nacional e internacional. 20% do valor global do investimento solicitado é o que os empresários ligados a pequenas e médias empresas interessados na linha de financiamento de 325 milhões de dólares norte-americanos do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, deverão disponibilizar. A petrolífera British Petroleum enviou hoje, quarta-feira, uma missão de monitorização aos empreendimentos agrícolas financiados pelo projeto Grande Plutónio implantados no Dombo Grande, Benguela. No Dombo Grande, a cooperativa agropecuária Essivaio foi escolhida para o processo de monitorização do projeto, que também é desenvolvido nos municípios do Cubal e Ganda, em Benguela, bem como no Beilundo e Kaala, no Ambo. O projeto Grande Plutónio foi criado para apoiar o desenvolvimento de cooperativas agrícolas, prestação de serviços de assistência técnica, a produção e produtividade, crédito e integração no mercado. Os bancos públicos registaram um maior nível de incumprimentos, representando 81,49% do total de crédito vencido do sistema angolano, seguido dos bancos privados nacionais, com 17,28%, e dos bancos privados estrangeiros, com 1,23%. O ministro dos Petróleos da Guiné Equatorial, Gabriel Obiang, publicou recentemente um comunicado em que as empresas dos serviços da área petrolífera poderão correr sérios riscos de encerrar operações naquele país caso não se comprometam até o final deste mês em criar mais empregos para os moradores locais. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de inflação referente ao ano de 2017 registrou uma descida acentuada, fechando nos 26,26%. Agora, no segundo trimestre de 2018, a taxa de inflação homóloga manteve a sua trajetória descendente, fechando nos 20,16%, não obstante a depreciação da moeda. Assim sendo, a taxa de inflação referente ao segundo trimestre de 2018 situou-se nos 3,56%, muito abaixo da taxa registada no mesmo período em 2017. Ora, o Radar Económico foi à rua conferir se esta descida acentuada da taxa de inflação homóloga teve realmente impacto nos preços dos produtos e serviços mais consumidos pelos cidadãos angolanos. Vamos ver. Ao longo do segundo trimestre do presente ano, a taxa de inflação situou-se em 3,56%, bem abaixo do período homólogo, uma redução que impactou de forma positiva nos preços de alguns bens e serviços, como, por exemplo, os preços do material de construção civil. Em 2016, os preços estavam pior. O dólar a nota estava na rua a 60 mil, 58 mil pontos, cada nota na rua. Agora já está melhor. A nota agora estava na rua a 38, 37. Os preços do material baixou por causa disso. O preço dessa saleta em 2016 estava 25 mil pontos, agora já é 9 mil. As tintas chegaram até 13 mil, agora já é 6 mil e 6 mil dólares. As cervejas também subiram em 2016, a caixa chegou até 5 mil.
Agora já 2.800, 2.500 vai. O dólar baixou, os preços também baixou. E os preços de alguns produtos da cesta básica também registraram uma acentuada redução, que é o caso do saco de arroz, que chegou a custar 12 mil kwanzas em 2016, está agora avaliado em 4.700 kwanzas. O saco de feijão de 25 quilos, que chegou a custar em 2016 25 mil kwanzas, agora em 2018 baixou para 7.300 kwanzas. A caixa de óleo com 12 litros chegou a custar 10 mil kwanzas, está agora reduzida ao preço de 3.800 kwanzas. O saco de farinha de trigo de 50 quilos chegou a custar 23 mil kwanzas, reduziu para 7.350 kwanzas, enquanto que a lata de leite de 1.800 gramas chegou a custar 5.500 e custa agora 3.850 kwanzas. O Banco Nacional de Angola publicou recentemente o indicador de clima económico e o índice de produção industrial do país referentes ao primeiro trimestre do presente ano. Para analisar estes dois relatórios, nós mantivemos uma conversa com o economista Fernando Joanda. Ela é especialista em economia política do Centro de Investigação Científica da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Acompanhe. Eu iria cingir-me essencialmente à minha análise. Como sabe, o relatório apresenta vários setores, mas eu iria cingir-me mais ao setor da indústria transformadora. E eu explico porquê. Como sabe, a indústria transformadora é aquela capaz de proporcionar-nos uma que chamamos uma economia de escala. E, acima de tudo, chamamos também interligações setoriais. Através da indústria transformadora, você consegue, com um efeito de arrasto, dinamizar a produção agrícola, porque a indústria transformadora acaba por absorver o que se produz na agricultura e, claro, também proporcionar a oportunidade para o setor de serviços. Então, por isso que a indústria transformadora acaba por ter uma preponderância no que é o esforço que o Executivo está a fazer tendentes à transformação estrutural de Angola e que está ligado também à diversificação económica. Doutor, neste caso, a melhoria do indicador foi impulsionada essencialmente, quer dizer, de acordo com o relatório publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, foi impulsionada pela avaliação positiva registrada no setor do comércio, dado o peso que possui na atividade não petrolífera, caso com maior peso, e refriada pela avaliação negativa dos setores da construção, turismo, comunicação, indústria extrativa e transformadora, que, de acordo com relatórios, foram afetados pela falta de matéria-prima, dificuldades financeiras e pouca procura. Este resultado é bastante interessante. Mostra-nos a preponderância do comércio. Mas também é bom refletirmos de uma outra perspectiva. Então, se o relatório nos indica que a indústria transformadora teve um desempenho negativo, mas o relatório, de uma forma global, é positivo graças ao comércio, a questão que devemos nos colocar é, então, de onde surgiu o que foi comercializado? Exatamente. Então, esta é mais uma das... Terá sido importado? Claro. Se tu não produzes, é como diz alguém e disse na gíria, se você vende cabrito, mas não cria cabrito, de algum lado os tira. Então, é o caso da Angola. Então, se a indústria transformadora teve um desempenho negativo, mas ainda assim o relatório é positivo graças ao comércio, mais uma vez, este relatório serve de evidência que continuamos a apostar na importação. Então, o discurso de substituição das importações, na prática, que são os dados desse relatório, mostra que não está a surtir efeito. Ou não está a surtir efeito, ou alguma coisa está a correr mal. Se nós olharmos, o próprio relatório nos mostra que desde 2009, o primeiro trimestre de 2009, a produção atual tem sido abaixo tem sido as expectativas. Quer dizer, os agentes econômicos têm certas expectativas de produzirem X volume, mas o que eles têm estado a produzir, de facto, é muito abaixo dessas expectativas, desde 2009. Então, isto é preocupante. Passemos então para o Índice de Produção Industrial, indicador que avalia em certa medida a performance do comportamento e evolução da indústria angolana. Neste caso e neste relatório demonstrou um comportamento contracionista em cerca de 2,07% no primeiro trimestre de 2018. Este mesmo relatório indica que este comportamento foi influenciado pela contração em 5,48% das indústrias extrativas, com destaque para a contração de 5,70% na extração do petróleo, com maior peso,
Também este comportamento foi atenuado pela expansão dos setores de captação, tratamento e distribuição de água e saneamento, com 34,47%, da indústria transformadora, no caso, com 17,09%, de produção e distribuição de eletricidade, gás e água, com 1,4%. Portanto, estes dois com menor peso. É interessante vermos que a indústria transformadora, olhando para a variação homóloga, quer dizer, comparando o primeiro trimestre de 2017 com o primeiro trimestre de 2018, teve um crescimento de 17,1%. Mas também é importante vermos que segmentos da indústria transformadora realmente dinamizaram, quer dizer, impulsionaram este crescimento. Então, essencialmente foram dois. Uma delas é a indústria de bebidas e tabaco, mas essencialmente de bebidas, que, como sabemos, é a mais expressiva em termos de indústria transformadora no nosso país. A outra, neste caso, ela teve um crescimento de 25,9% em relação ao primeiro trimestre de 2017. A outra indústria foi a indústria de produtos petrolíferos e químicos, que teve 54,4% de crescimento. Mas agora, se olharmos as indústrias que tiveram um desempenho negativo, vemos lá, dentre elas, a indústria alimentar. Então já vemos a alimentação é básico, isto é básico, não é? Também vemos a indústria de mobiliário. Não, apesar que a indústria de madeira teve um crescimento no primeiro trimestre de 2017, em comparação com o primeiro de 2018, teve um crescimento de 3,9%, o que é bom. Mas repara que a indústria de mobiliário, okay, teve um crescimento negativo. Aqui nós devemos nos questionar o que é que estará a passar. Então, tu tens um crescimento da indústria de madeira, mas a indústria de mobiliário, que é a transformação da madeira, teve um crescimento negativo. Então, alguma coisa está a passar. Onde é que está a ir a madeira, não é? É a questão. Então, onde é que foi no caso, porque o relatório já é do período passado. Muito bem. É interessante notarmos aqui. Um outro aspecto interessante é a indústria têxtil. Também teve um desempenho negativo, que foi de 12,7%. Então, sabemos que a indústria têxtil é uma indústria intensiva em mão de obra. Okay? E vestuário é uma coisa básica. Então, se essa indústria está a ter um desempenho negativo, então estamos a perder a oportunidade, por um lado, de dinamizarmos a produção de algodão interna, por outro lado, a oportunidade de criarmos postos de trabalho. Aliás, o IPC, o relatório que o Instituto Nacional de Estatística disponibilizou recentemente, também indica que este setor é um dos setores que teve maior aumento de preços. Okay. Calçado, vestuário, o que é que significa? Além de... Este é básico. Se olharmos para a produção, essa quebra na produção negativa de 12,7% negativo, isto é estrondoso. Subir o preço porque há pouca oferta. Se não está-se a produzir, há pouca oferta. Então, ou das duas uma, ou cobres a oferta com produção ou com importação. Agora, um outro aspecto que eu aproveito para mencionar aqui, olhando para estes dois relatórios, é essencialmente isto aqui, que mais uma vez temos aqui provas, temos aqui a evidência de que a indústria transformadora, que deveria ser o motor da transformação estrutural que o executivo quer levar a cabo, não está a ter a devida atenção. E isto é preocupante, porque depois, quando nós olhamos para outros indicadores, por exemplo, que o próprio Instituto Nacional de Estatística disponibilizou o ano passado, como o emprego, então aí já se justifica que 67% dos desempregados desistiram de procurar emprego, como nos indica o próprio indicador. Porque não há empregos. Esta indústria transformadora, portanto, a criação de fábricas é que poderia provavelmente criar empregos. Dr. Fernandes Joanda, muito obrigada por este esclarecimento. Há dois relatórios disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística. Um deles é um indicador de clima económico referente ao primeiro trimestre de 2018 e o índice de produção industrial, um indicador que avalia em certa medida a performance do comportamento e evolução da indústria angolana. Obrigado ao Radar Econômico pela oportunidade. Fazemos agora um curto intervalo. Voltamos já. Estamos de volta, esta é a segunda parte do programa Radar Económico.
Continuamos a olhar para a atualidade económica do nosso país. Seguimos agora para a redação do jornal Valor Económico, onde o editor executivo César Silveira vai fazer uma análise de alguns factos que têm marcado o dia a dia, como, por exemplo, o que estará na base das enormes filas que se observam nos multicaixas e ainda a questão do crédito às famílias. Vamos acompanhar. Vamos sim começar a falar das enchentes nos multicaixas. Eu acho que concorrem para essa situação várias situações, né? Uma delas podíamos destacar a redução da massa monetária em circulação pelo Banco Nacional de Angola, com o objetivo de controlar a inflação, né? Sabe-se que quanto menos poder de compras têm as famílias, mais facilmente é controlado o preço. Há quem olha a EMIS como possível culpado. Não sei, porque na verdade a EMIS aqui tem apenas a responsabilidade de ser a empresa responsável pelos multicaixas, mas quem faz a gestão diária não é a EMIS, né? São os bancos que têm que pôr o dinheiro nos multicaixas. Portanto, os bancos não acredito que não ponham porque não querem. Não põem, mesmo certamente porque não há. Portanto, acho que, numa única palavra, essas enchentes espelham bem a crise que estamos a enfrentar. Um terceiro tema que podíamos abordar é a cedência de crédito dos bancos comerciais aos particulares. Hoje nós já temos um número suficiente de bancos, acho mais de 20, porém assistimos a uma situação preocupante, porque sabemos que uma das tarefas, da função do banco ou da banca, ou dos bancos comerciais é cedência de crédito. Mas hoje, se fizermos um estudo, vamos notar que grande parte das pessoas que têm contas bancárias, mesmo até com contas domiciliadas nos bancos, que já tentou alguma vez recorrer a um crédito, não conseguiu. Não conseguiu e muitas vezes não consegue explicar o porquê que não conseguiu, porque não obteve essa resposta clara do banco. Não conseguiu muitas vezes o crédito, tanto é que nós, os particulares, às vezes, quando vamos solicitar o crédito, já vamos sentindo-nos como se estivéssemos aí pedir favor, quando na verdade estamos aí fazer um negócio, né? Somos um negócio que também vai beneficiar os bancos. Porém, como nunca nos dão, sentimos sempre como aqui, não sei se estaria a ser um bocadinho forçado, mas pronto, vamos lá, tá bom, acho que o tempo tá bom, vamos pedir favor. O que é que deve ser feito para acabar o cenário? Essa situação preocupante, repito. Digo preocupante porque hoje, por causa da situação de crise que vivemos, muitas famílias, muitos de nós trabalhadores, temos dificuldade de pagar, por exemplo, as propinas do filho à hora. E às vezes só queremos um empréstimo para cobrir aquele momento que a empresa atrasou com o salário. Mas o que é que se passa? Tu, se recorres ao teu banco, vamos ver que muitos dos bancos que existem têm tido lucro, não têm sequer um produto de adiantamento salarial. Eu tenho lá o meu salário domiciliado, mas não consigo sequer fazer recurso a esse banco para me emprestar, ou para me financiar, ou para me dar um crédito, apenas para aquele período curto. Eu acho que é uma situação que, não sei se é possível, mas acho que devíamos discutir, devíamos levantar bem esse problema. Preferem vender ou emprestar ou ceder o dinheiro ao Estado, porque o Estado corre menos risco e tem uma taxa maior, os títulos oferecem uma taxa maior. É normal, é negócio. Porém, eu, enquanto cliente que tenho o meu salário domiciliado, também preciso de ter alguma vantagem de ter o meu salário só naquele banco. Obrigada, César. Foi então a análise do editor executivo do jornal Valor Económico a alguns factos que têm estado a marcar o nosso dia a dia.
Seguimos. Como será que os investidores reagem às eurobonds emitidas por Angola diante da melhoria no relacionamento com os bancos correspondentes e do ambiente de negócios que se vive em Angola? Quem vai responder é o Dr. Giovanni Pelinganga. Ele é responsável da Unidade de Gestão da Dívida Pública, agora no espaço Mercados Financeiros. Acompanhe. Angola procedeu um incremento da emissão de eurobonds, a segunda no valor de 500 milhões de dólares, mais ou menos 428 milhões de euros, que possibilitará arrecadar uma receita líquida estimada aproximadamente em 520 milhões de dólares, segundo o documento do Ministério das Finanças. Mas como será que os investidores olham para as eurobonds emitidas por Angola, tendo em conta as recentes alterações a algumas políticas económicas em curso no nosso país? Relativamente à primeira emissão, presumo eu que também tenha sido um sucesso por ser uma estreia, ter sido uma estreia. Na altura dizia-se que talvez podia-se negociar melhor as taxas e a maturidade, mas a verdade é que era a primeira vez e certamente os investidores na altura do processo do roadshow, que é a apresentação em si daquilo que é um instrumento, o prospecto, que é um documento que acompanha a emissão, que vem lá todos os elementos ligados ao instrumento, no caso as eurobonds, que vem toda a informação possível e suficiente para esclarecer os investidores, os potenciais investidores, sobre o estado do país, o estado atual, o histórico do país, sobre todas as variáveis macroeconómicas possíveis, os principais riscos inerentes ao investimento em eurobonds, no caso da Angola. Penso eu que a operação, a primeira, foi um sucesso, por ser a primeira, porque nós partimos de um processo de divulgação de informação que não vínhamos fazendo, não é? Então isso tudo criou uma espécie de novidade para o mercado a qual foi direcionada a emissão. E logo é normal que haja sempre um receio. E esse receio afeta o preço de colocação, ou se quisermos mais simplificadamente, afeta a taxa sobre a qual os investidores aceitariam tomar qualquer risco. Já para a segunda, foi emitido para uma maturidade de 10 anos, um montante de 1,7 mil milhões de dólares, não é? A taxa de 8,375%. E para uma maturidade de 30 anos foi emitido para uma taxa de 9,25%. Qual é a diferença entre as emissões? Na verdade, está basicamente no volume e na maturidade, não é? Para o mesmo período, captou-se mais financiamento a menos custo, a um custo mais baixo do que comparativamente à emissão anterior. Mas isso não quer dizer que a emissão atual é melhor ou pior, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de nós já termos um benchmark, que é uma taxa de referência no mercado internacional. E na altura que se decidiu emitir as segundas eurobonds, a taxa que o mercado oferecia estava em torno dos 8% para o período de 10 anos. Razão pela qual foi possível, não é, vender ou captar recursos, vender eurobonds, captando recursos, nesta magnitude, há 10 anos, 1,75 milhões, que era acima de 1,5 mil milhões, a uma taxa inferior à primeira emissão, porque já tínhamos um benchmark. Para a emissão foi repartida, a segunda foi repartida em 2. No caso agora depois foi feito um TEP, né, que é no fundo o aumento da oferta disponibilizada. Daí passaria a responder à sua pergunta se esteve ou não dentro das suas expectativas. Esteve acima, porque os investidores mostraram-se muito interessados em adquirir as eurobonds angolanas. Recorde-se que a última emissão de eurobonds, ou seja, títulos da dívida soberana em moeda externa, contou na altura com o interesse de investidores dos Estados Unidos da América, Europa e Ásia, culminando com 500 propostas de compra de eurobonds angolanas que totalizaram cerca de 9 mil milhões de dólares.
A nível global, a última semana foi marcada por 2 fatores de pressão negativos, um deles a crise nos emergentes e a expectativa da escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China, um cenário que Donald Trump acabou por validar no final da última sexta-feira ao admitir impor tarifas a todos os bens importados da China. Esta conjuntura também penalizou as matérias-primas e deu força ao dólar. No mercado da dívida soberana, destaca-se pela positiva a descida dos juros da dívida italiana. Estamos a caminhar para a reta final. Antes, vamos ao Minuto ABC. Sabe o que são juros? Juros é o rendimento que se recebe ao emprestar dinheiro. Caso você empreste dinheiro, recebe juros, e se você pede dinheiro emprestado, paga juros. Os juros simples é calculado de forma direta, aplicando a taxa sobre o capital. Exemplo, o Pedrito fez um depósito a prazo de 100 mil kwanzas no banco KR, a taxa de juros simples de 10% ao ano durante 3 anos. Logo, o capital inicial é igual a 100 mil kwanzas. A taxa é igual a 10%. Ao final do primeiro ano, a aplicação de 100 mil kwanzas rende o valor igual a 10 mil kwanzas. No segundo ano, a mesma aplicação rende outros 10 mil kwanzas e o mesmo acontece no terceiro ano. Ao final dos 3 anos, o capital final é igual ao capital inicial, que dá 100 mil kwanzas mais 30 mil kwanzas de juros, que prefazem um total de 130 mil kwanzas. E assim chegamos ao fim de mais um programa Radar Económico. Pode voltar a ver este e outros programas no nosso canal de YouTube e na nossa página do Facebook Radar Económico. Próximo encontro fica marcado para daqui a 15 dias. Até lá, faça boas economias.